Então, irmãos, começando com a indicação dos livros, como sempre. Então, repassando o arrebatamento e além, o maravilhoso plano de Deus para a Igreja, Israel e as nações, do John Whitcomb, da editora Batista Regular. Evidências do arrebatamento, uma defesa bíblica do pré-tribulacionismo. Entre os que eu estou citando hoje, eu acho que esse talvez seja o mais necessário para nós, porque ele pega parte das referências que eu vou trabalhar hoje sobre o arrebatamento e nos mostra que 1 Tessalonicenses não é a única base da nossa fé para esse assunto, e fica até um estímulo. Doutrinas bíblicas, ou aquilo que nós podemos chamar de doutrinas, ou outras pessoas chamam de doutrina, elas só podem assim ser chamadas se houver muito testemunho bíblico ou base bíblica para isso. Então, quando nós ouvimos conceitos estranhos, né, normalmente eles são baseados em versículos fora de contexto, ou às vezes uma única referência. Então, nenhuma doutrina sólida bíblica das Escrituras é baseada só em um texto, e nenhuma delas é baseada em textos fora do seu contexto. Isso é muito importante para nós. Então, do John Hart, Evidências do Arrebatamento. Um pouco ligado à ideia do arrebatamento, mas apontando mais para a ideia do que acontece com aqueles que partem, né, enquanto o arrebatamento não chega. É um livro que eu acho que vocês conhecem, porque o pregador é muito amado por essa igreja. Foi meu professor querido, o pastor Genuan Lira. Então, pela editora Peregrino, Um Lugar Chamado Céu. Esse livro tanto aponta verdades sobre aqueles que partem hoje, o que acontece com aqueles irmãos, como eu e você são membros do corpo de Cristo. O que acontece com eles quando eles morrem hoje? Porque o assunto do arrebatamento, ele toca em duas parcelas importantes do corpo de Cristo. Os mortos em Cristo e os que estarão vivos no dia do arrebatamento. Então, essa obra do pastor Genuan, como vocês conhecem, ele testemunha muito sobre a partida de entes queridos de várias igrejas nossas. Uma das pessoas que ele cita aqui, né, que partiu na glória, é uma esposa de um colega meu e da minha esposa, né? É uma família muito amada por nós, e até hoje a partida dela dói bastante, mas como o pastor Genuan menciona aqui no livro, né, ela está com Cristo, está aguardando, como nós estamos hoje vivos, aguardamos o retorno de Jesus e a ressurreição dos mortos. Essa querida irmã citada aqui está também aguardando. O último livro que eu quero indicar é do John MacArthur e do Richard Mayhew. Esse livro, eles não são os principais autores, eles são os editores, quer dizer que eles convidaram pessoas para escrever um capítulo, né? E eles organizaram esses capítulos no livro. Da editora Peregrino, Os Planos Proféticos de Cristo, um guia básico sobre o pré-milenismo futurista. Os Planos Proféticos de Cristo, um guia básico sobre o pré-tribulacionismo. Embora o tema pré-tribulacionismo já vá nos levar para uma outra palestra, esse livro, né, quando ele fala sobre o guia básico sobre o pré-milenismo futurista, ele vai tocar também no assunto sobre o arrebatamento. E essa obra foi uma das que me inspirou o formato que eu trouxe para os irmãos dessas conferências escatológicas. Cada professor dos nossos seminários, cada pregador, cada conferencista, ao vir aqui, ele vai ter uma didática, ele vai ter uma maneira de tentar apresentar o conteúdo para os irmãos. O método que eu estou usando, muito baseado nessa obra do John MacArthur, se os irmãos comprarem ou se tiverem, já leram, a maneira como ele trabalha é importante estudar as profecias bíblicas. Depois ele dá uma visão em 2 capítulos sobre o dispensacionalismo. Por quê? Porque é a nossa maneira de nos diferenciar, como eu já falei, de grupos não dispensacionalistas. Por que é que nós cremos na escatologia assim? Aí vamos dar as razões, e as razões vocês já viram, né? Observando a maneira de Deus trabalhar o plano eterno dele, e esse plano eterno realizado em partes, que podemos chamar de dispensações, e essas dispensações vão se desenvolvendo, chega o seu período, passam, dão lugar a uma nova dispensação. Isso mostra a progressão.
como se fosse uma escada onde há os degraus, e cada degrau que você sobe vai lhe levar para um local mais alto, onde você tem uma visão melhor do que a visão que você tinha ou possuía no degrau anterior. Então, a maneira como estou trabalhando, onde eu pude explorar com vocês nas primeiras aulas muito a ideia do dispensacionalismo. Hoje é a quarta palestra. Na terceira eu frisei, eu marquei, foquei mais ainda a diferença entre Israel e a igreja. Por quê? Agora, entrando propriamente dito na escatologia, nós vamos ver que os eventos que vêm, alguns estão ligados à igreja, outros estão ligados a Israel. Mas tudo faz parte do plano de Deus, onde Ele quer demonstrar sua glória e onde Ele aponta todas as coisas se dirigindo para que em Cristo todas as coisas sejam restauradas e glória seja dada ao Deus eterno. Ok? Então, essa foi a maneira que eu procurei trabalhar, muito influenciada por esse livro, Os Planos Proféticos de Cristo, um guia básico sobre o pré-milenismo futurista, do John MacArthur. Então vamos para o nosso conteúdo de hoje, lembrando do nosso tempo. Eu sempre gosto de passar para essa tela, pode seguir por favor. Lembrando, tudo que foi dado até aqui não foi dado para nos matar a curiosidade. Eu tenho uma dúvida. Não é simplesmente para nos resolver as dúvidas, mas todo o conhecimento bíblico, inclusive a escatologia, foi dada para a glória de Deus, para a edificação da igreja, e para que de algum modo nos impulsione a pregar o evangelho aos perdidos. Então, esse é o foco de toda a doutrina bíblica, e isso deve ser mais enfatizado aí na escatologia. Porque o que acontece? Lembram dos dois extremos que eu falei para vocês? De um lado, nós temos os escatofóbicos, irmãos que morrem de medo de palavras como apocalipse, fim do mundo. Então, se nós não amadurecermos, nós podemos ser muito levados por esse medo. Do outro lado, tem os escatomaníacos. São pessoas que só sabem falar de escatologia, como se toda a Bíblia fosse só escatologia, mas não. Tem a doutrina do Espírito Santo, tem a doutrina do homem, tem a doutrina das Escrituras. Como nós administramos hoje, o ensino teológico, existem 10 doutrinas principais. E a escatologia é uma dessas doutrinas. É como se fossem, por exemplo, blocos, tijolos, que nós usamos para construir uma parede, paredes como essa do templo, e de repente nós, quiséssemos construir uma parede toda com um bloco só. Um bloco só não é uma parede. Ou um tijolo só não é uma parede. A parede é constituída de vários blocos e vários tijolos. O conhecimento bíblico, a teologia bíblica é formada de várias doutrinas. Nós organizamos essas doutrinas em 10 grandes grupos. Doutrina de Deus, de Cristo, Espírito Santo, doutrina da Bíblia, doutrina dos anjos, doutrina da igreja, doutrina da salvação, doutrina do pecado e doutrina dos últimos dias, que nós chamamos de escatologia. Então, não é para ficar nesse desequilíbrio, nem ser um escatofóbico, porque tem medo de tudo que lembre o fim do mundo, nem ser um escatomaníaco, que só sabe falar disso. Tem que ter o equilíbrio, falar sobre cada doutrina, porque cada doutrina apresenta um pouco para nós do aspecto do plano eterno do nosso Deus. Ok? Então, eu trago aqui também para os irmãos verem o mapa que nós apresentamos ontem. Então, até chegarmos naquilo que é a dispensação da graça, ou dispensação da igreja, só ressaltando, dispensação da graça não significa que só nesse período houve graça. A graça, desde que nossos pais pecaram, há graça. Deus providenciou vestes para eles. Há graça até mesmo na grande tribulação. Você já percebeu o impacto de cada um dos selos, de cada uma das trombetas e das taças? Uma trombeta só do Apocalipse era suficiente para destruir tudo. Mas Deus destrói um terço aqui, um terço ali. E eu vou, amanhã, quando trabalharmos um pouco mais sobre a grande tribulação, é interessante que existe uma frase que ao mesmo tempo ela mostra graça
mas também mostra a dureza do pecado. Quando vocês estiverem lendo Apocalipse e terminar uma taça ou uma trombeta, tem basicamente um versículo que se repete com algumas variações. Bom, então, morreu uma terça parte dos peixes do mar, morreu uma terça parte dos homens, e nem mesmo assim deram glória ao Rei dos céus, ou ao Deus dos céus, nem se arrependeram dos seus pecados. Por que que Deus vai trazendo o juízo em partes? Ele poderia trazer o juízo todo de uma vez, porque cada vez que Deus traz um juízo, mostra a sua santidade. Mas cada vez que ele executa o seu juízo em parte, ele mostra misericórdia. Ele poderia ter destruído tudo de uma vez. Como Caim. Deus mostra muito, mas muita graça em Caim. Desde o dia em que Caim teve o seu sacrifício rejeitado, até o dia em que Caim matou o nosso tio Abel. Quando Caim teve o seu sacrifício rejeitado, Deus disse: por que é que teu rosto está caído? O pecado está aí junto a você como uma víbora, como uma cobra, esperando dar o bote. A linguagem lá é que o pecado jaz à porta, compete a você controlá-lo. Deus está vendo o que está acontecendo com Caim, e Deus está dizendo para Caim: Caim, não se deixe levar pelo pecado. Caim mata nosso tio Abel. Deus o mata, Deus o pune, mas ainda mostra misericórdia. Eu vou colocar um sinal em você, para que aquele que te encontrar não te mate. Você está vendo que mesmo quando Deus executa seus juízos, ele mostra misericórdia? Mesmo quando Deus ele executa os seus juízos, Deus mostra misericórdia. Isso é muito interessante. Então, sempre houve e sempre haverá graça. Nós chamamos essa dispensação que vivemos de graça, porque vivemos a plenitude da graça, porque vemos a manifestação da graça cumprida na morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Embora a anterior seja lei, promessa, governo humano, consciência, inocência, irmãos, sempre foi a graça. A salvação sempre é por meio da fé. Certo? Então, esses nomes são nomes didáticos que destacam características desse período. É um plano eterno, dividido em partes, e o fio da meada, o que liga a primeira dispensação à última, é o propósito eterno de Deus para trazer glória ao seu nome através de Cristo Jesus. E a salvação anunciada em Cristo Jesus sempre é pela graça, sempre é pela fé. Então, não se deixe levar pelos títulos. A lei, é como se lá na lei tivesse orientações e a graça, cada um pode viver do jeito que quer. Não. Paulo fala em Gálatas 5, versículo 1 e 3, que não deis espaços para que a vossa liberdade leve-os a andar na carne. Paulo chama muita atenção em Gálatas 5, versículo 1 e 3. Não deem ocasião ao pecado por causa da liberdade que Cristo deu para nós. É muito importante sabermos também algum desses detalhes. Vamos então focar no final dessa dispensação chamada de graça, onde ela começa o grande evento que marca o início dessa dispensação, que funda a igreja, é a vinda do Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2, onde gentios e judeus, a partir dali, são reunidos e formam um novo homem, usando a linguagem de Paulo em Efésios capítulo 2, um novo homem, um novo organismo. O que marca o final dessa dispensação? Só lembrando, existem eventos bíblicos que mostram, de algum modo, o início e o final dessas dispensações. Só para pegar a dispensação anterior. A da lei começa com a entrega da lei, em Êxodo 19. Ali embaixo está Êxodo capítulo 1, só para tentar fazer uma divisão dos textos bíblicos. Mas aquela divisão não é exata, ela é mais didática. Tipo para você ver como a Bíblia pode ser dividida em partes. Okay? Porém, propriamente dito, ou exatamente com precisão, a época da lei só começa com a entrega da lei, lá em Êxodo capítulo 19. Está bem? Então, Êxodo 19 começa a chamada dispensação da lei. E a dispensação da lei, ela segue, muito obrigado, até o nascimento da igreja em Atos 2. Aí eu volto a dizer, eu sei que ali tem Atos 1,
mas a igreja só nasce em Atos 2. Então, com exatidão, a igreja nasce em Atos 2 e ela ficará na terra por um período, até Deus, no seu plano eterno, voltasse para cumprir a Abraão e a sua descendência, Israel, nação, Israel étnico, como nós chamamos, cumprir com Israel as promessas que ainda não foram cumpridas. Então esse espaço é nosso hoje. Quando a igreja terminar seu período aqui na terra, a dispensação da graça for terminada, vamos viver um período de transição, chamado Grande Tribulação, e depois segue a última das dispensações. Os textos básicos para hoje são esses, eu creio que vocês todos devem ter lido. Eu fiz só um acréscimo para ficar melhor, onde o material de vocês tem apenas 2 Tessalonicenses 2, exatamente, se vocês quiserem, são os versículos 1 a 11 que vão trabalhar isso. Como eu deixei 4 palestras para trabalhar sobre os eventos escatológicos, o que é que eu farei em relação aos detalhes? Alguns detalhes da escatologia eu não vou tocar profundamente, eu vou mencionar que estão ali. Porque, irmãos, dava para fazer uma conferência teológica só sobre o arrebatamento. Cada palestra que eu estou dando para vocês, cada uma delas, dava para cada uma delas ter 7 dias de palestra, de tanto conteúdo que tem. Então, o que eu estou tentando fazer? Pela misericórdia e pela graça de Deus, tentar sintetizar, reduzir, mostrar para vocês o que tem, porque eu sei que não é a primeira vez que vocês estudam escatologia. Eu espero que aqueles que estejam estudando a primeira vez, possam ter aqui a indicação ou as indicações para continuarem os estudos com a Bíblia Sagrada e com boa literatura cristã. Aqueles que já têm estudado, podem parar, rever, perceber o que é que podem ter aprendido melhor, rever o que é que precisam, revisar, e principalmente como isso pode transformar a vida de cada um de vocês. Como eu falei, a didática e os pontos que cada pregador, cada palestrante traz, vão enfatizar algum detalhe. O detalhe que eu estou tentando enfatizar com vocês não dá para entender escatologia sem dispensacionalismo. E escatologia deve ser estudado para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a salvação dos perdidos. Está bem? Então, aí estão as referências. Delas eu selecionei algumas para nós estarmos detalhando aqui durante a nossa palestra. Mas antes disso, deixem-me apresentar para vocês, não consta também no material de vocês podem fazer print, mas também tem os slides, o objetivo de hoje. Grandão, né? Pois é, vamos tentar esmiuçar, detalhar esse objetivo. Por que que eu preciso estudar sobre o arrebatamento da igreja? Por que que ele traz para mim esperança imediata? Vamos lá. O objetivo dessa nossa palestra é sustentar que Cristo virá buscar a sua igreja. Olha só, Cristo virá buscar a sua igreja. Eu já coloco algumas referências aí, para recebê-los em sua glória. Aí nós temos João 14, versículo 1 ao 3, que é um dos textos que eu vou me aprofundar com vocês. 1 Tessalonicenses 4, 3 ao 17, que eu também vou me aprofundar com vocês. Ele virá buscar a sua igreja para recebê-los em glória. Em seguida, recebendo-os em glória, ou recebendo-os na glória, nós teremos nossas recompensas. Então eu não vou trabalhar com profundidade essas referências, mas as que seguem, segundo Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Esse versículo chama a atenção que haverá, no retorno de Cristo, uma ocasião em que cada crente vai comparecer diante de Jesus para prestar relatório, para dar conta de tudo que fez.
Na linguagem antiga, eu leio quando eu era criança e eu lembro de alguns filmes, as pessoas diziam que era um telão, vai passar um telão no céu com toda a sua história, né? Bom, eu não sei se é telão, mas eu achava interessante quando eu ouvia. Eu sei que cada ato meu está patente, registrado na presença de Deus. E cada ato meu vai ser chamado a atenção. Se vai ser lido num livro de atos, né? De ações, se vai ser passado no filme, eu não sei. Mas eu sei que tudo que eu faço está na presença de Deus e eu vou prestar contas. Quando o texto diz, e que cada um vai prestar contas segundo o bem ou o mal que tiver feito, esse mal aí, na língua grega, na língua que Paulo escreve, é uma palavra rara no Novo Testamento. Existem 3 palavras no Novo Testamento grego para a palavra mal. Nós usamos mal com L e às vezes mal com U. Tem a palavra poneros, tem a palavra kakos. Em 2 Coríntios 5,10, Paulo usa a palavra faulos. É uma palavra rara no Novo Testamento. Essa palavra faulos, o que é? Qual é o faulos? O mal que eu e você vamos prestar conta no céu. Tem uma referência do Antigo Testamento grego, lembra? A Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego. Existe uma referência no Antigo Testamento grego que usa essa palavra faulos no formato de um verbo. Eu quero chamar a atenção de vocês para o texto de Malaquias, por favor. Vamos comigo ao livro de Malaquias. Capítulo 1, versículo de número 6. A palavra faulos, lá está como substantivo em 2 Coríntios 5,10, quando Paulo escreve na língua grega. Em Malaquias, na Septuaginta, que foi a primeira tradução feita da Bíblia, né? Caso do hebraico para o grego. Quando aqueles tradutores pegaram o texto hebraico de Malaquias 1:6, quando eles traduziram, eles usaram a palavra faulos como verbo, nessa passagem aqui. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. A vós, ou a vocês, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Nessas palavras, que são verbos, desprezais e desprezamos, nós temos a mesma palavra que Paulo usa lá em 2 Coríntios 5,10. O que é que essa referência ajuda a entender essa prestação de contas, que tem um nome técnico? Nós podemos chamar de o dia. Paulo usa esse nome em Filipenses. Podemos chamar de o dia de Cristo, mas nos estudos teológicos tem um nome técnico, chama de bema ou bemá. O bema ou bená parece o nosso pódio nos Jogos Olímpicos. Então, o pódio, todo mundo que sobe ao pódio não é um vencedor, mas tem diferenças de qualidade. Tem o 3º lugar, bronze, 2º lugar, prata, e tem o 1º lugar de ouro. Então, Paulo usa essa figura que lembra recompensas, bem, para dizer que todos nós vamos estar diante de Cristo e vamos ganhar nossas recompensas. Mas sabemos que nem todos ganharemos as mesmas recompensas. A salvação não se perde. Isso não se perde, mas galardão se perde. Certo? Porque Paulo está dizendo que lá no céu vamos dar conta pelo que fizemos e alguns prestarão contas, todos nós prestaremos contas pelas coisas boas e as coisas mais ou desprezíveis ou pelo desprezo que nós tivemos para com a obra de Deus, o culto a Deus, a igreja de Deus. O mal que prestaremos conta diante do céu não é o mal mais que condena ao pecado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas os cristãos têm diante de Deus a responsabilidade de fazerem sempre o excelente, fazer sempre o melhor para a glória de Deus. Porque quando não fazemos o melhor, desprezamos o nome de Deus. E o desprezo que nós fazemos para com a obra de Deus, será esse desprezo que nós vamos prestar conta diante de Deus no céu. É por isso que na outra referência que vocês têm aí, segundo, no caso, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 12 ao 15, embora o foco principal sejam líderes,
Paulo diz que os líderes têm cuidado com que estão edificando a igreja de Cristo, a linguagem ela parece ser ampla. Paulo está falando sobre a questão das brigas. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas. É esse o contexto. Mas o ensino parece ser não apenas para pastores e líderes, parece ser para toda a igreja. Ele diz, muito cuidado com o que você está edificando. Se o que você está edificando usa materiais nobres, pedras preciosas, ouro, prata, quando passa pelo fogo, isso se torna mais valioso. E fogo, nessa linguagem de Paulo, é a prestação de contas ou o juízo, certo? Então, pois é, tem juízo para você crente. Não é juízo condenatório, é juízo de recompensa. Ou o tribunal de Cristo, onde nós prestaremos conta para recebermos ou não galardões. Bem? Aí Paulo usa essa linguagem, ele fala para crentes, ele fala para cristãos, ele fala para a igreja. Então isso é para a igreja. Diz que alguns de nós, quando fomos passados por esse tribunal, essa prestação de contas, a obra de alguém vai se queimar. Esse, contudo, será salvo, ainda como que pelo fogo. É quando você já expressou, já ouviu a expressão, rapaz, escapou cheirando a fumaça. Já ouviu essa expressão? Pois é, vai ser a situação de alguns no céu. Salvação não se perde, galardão se perde. Ah, pastor, para mim basta chegar no céu. Essa é uma das ideias mais medíocres que um crente pode ter. Não é só chegar lá, é também como você vai chegar lá e o que você vai levar para chegar lá. Eu vou falar isso nas nossas aplicações. Tão importante quanto chegar no céu, que é pela graça de Deus, é também o que você vai levar para apresentar ao nosso Salvador. Lembra disso, tá bom? Então não fique com essa ideia, basta chegar no céu. Não é uma concepção cristã falar desse jeito. É chegar no céu e apresentar ao Senhor. Bom, lembra da parábola dos talentos? Senhor, tu me deste isso, eu conquistei mais, está aqui. Eu quero ouvir, muito bom servo, bom e fiel. No pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. É o que eu quero ouvir, e eu espero que vocês também queiram ouvir isso do Senhor, tá bem? Segue a próxima referência, tá bom? Então, todas as referências, 2 Coríntios 5,10, fala dessa recompensa. 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 4, na verdade, fala um pouco, desculpa, eu estou lendo aqui embaixo, certo? 1 Coríntios 5, 3, do 12 ao 15, detalha um pouco mais esse tribunal. E as referências seguintes, 9, 25, Filipenses 1, 6, 2 Timóteo 4, 8, 1 Pedro 5, 4 e Apocalipse 2, 10, falam de algumas recompensas que nós teremos. E essas recompensas sempre estão ligadas a alguma virtude, a algum padrão de santidade. Exemplo, a recompensa prometida em 1 Coríntios 9, 25, é de que aquele que, Paulo diz, que os que correm no mundo, correm procurando uma coroa que vai se desgastar, vai se corromper. Ele diz isso porque quando alguém vencia, sejam os Jogos Olímpicos, que era na Grécia, lá em Corinto não eram Jogos Olímpicos, eram Jogos Istímicos, eram paralelos, certo? Então, quando nos Jogos Istímicos, lá de Corinto, alguém ganhava, ele recebia uma coroa feita de louros, uma planta, um galho, e aquela coroa era uma representação, porque quando ele chegasse na cidade, ele ia ter fama, talvez tivesse até algum recurso. Mas o símbolo da vitória dele era aquela coroa de louros, ela secaria, porque era um galho que foi cortado, eram folhas. Então, mesmo que fosse um símbolo, aquela coroa era um símbolo de coroa desgastada, corruptível. Aí Paulo diz, eles se esforçam por uma coroa corruptível. Nós nos esforçamos por uma coroa incorruptível. Aí onde Paulo diz que ele se controla de todas as coisas, onde ele se procura vencer sua velha natureza, para que ele venha receber uma coroa incorruptível. Então a coroa corruptível será dada para aqueles que lutam contra as suas paixões, aqueles que lutam contra a tentação e não cedem.
É bem parecido com o que nós temos, eu não coloquei aqui, mas ainda tem a referência de Tiago, capítulo de número 1, quando fala que lá a coroa, ela é prometida para aqueles que vencem também a tentação. Eles recebem também coroa. Então, se você é um cristão que não cede, e tem que ser assim, você luta contra as suas tentações, você não cede porque você é de Cristo, para você está sendo prometida a coroa incorruptível, para você está sendo prometida a coroa, bom, que representa, bom, todo esse esforço que você faz para a glória de Deus. Paulo então depois fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6, sobre as recompensas que aqueles homens lá de Filipos teriam, e essa recompensa, bom, deixe-me ler esse versículo com vocês. Às vezes nós fazemos uma aplicação que não é direta desse texto, mas não é uma aplicação errada, certo? Deixa-me dizer, normalmente esse versículo, ele é lido assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Normalmente nós pegamos esse versículo e aplicamos a toda a vida cristã. Você ouviu isso? Olha, você vai conseguir chegar até o fim, porque Deus vai completar a obra dele, não é? Essa aplicação, ela é bíblica, mas não é a principal. Sabe qual é a principal? Paulo está dizendo aqui que, se você retornar um pouquinho até o versículo 3, Paulo está agradecendo a Deus pelas ofertas missionárias que a igreja de Filipos tem mandado para ele. E no contexto das ofertas missionárias, essa é a boa obra que Paulo fala aqui. Igrejas que se preocupam com missionários estão fazendo uma boa obra. E se estão fazendo uma boa obra para Cristo, eles devem manter essa boa obra até o fim, porque igrejas que têm a visão missionária receberão também recompensa da parte de Deus. Então, eu não descarto aquela interpretação que eu aprendi também. Bom, sim, toda obra que Deus faz em nossa vida, aquele que começou, ele termina. É uma aplicação, certo? É uma aplicação. Mas a aplicação primária que está aqui no texto, quando Paulo falou para aquela igreja, é Paulo dizendo que aquela igreja continuasse a cuidar dos missionários como ele. Porque aquela boa obra de cuidar dos missionários, o Senhor abençoaria. E aquele que completou aquele que iniciou o desejo de ajudar missionários naquela igreja, no caso de Filipos, é o mesmo que vai direcionar aquela igreja a trabalhar até o fim, até o dia de Cristo. E o dia de Cristo, essa é uma das referências, é o mesmo tribunal de Cristo, de 2 Coríntios 5:10. Então, não se dá um nome aqui de que galardão seria, mas igrejas que cuidam de missionários, igrejas que amam missões, quando estiverem diante de Cristo, no tribunal dele, podem receber, podem estar certos, vocês serão recompensados. Então, a gente segue. 2 Timóteo 4:8, a coroa da vida que está prometida não somente àqueles que, bom, como Paulo, chegaram até o fim, mas àqueles que amam a volta de Cristo. A gente segue entrando em 1 Pedro 5:4, que aparentemente é uma coroa que só os pastores vão receber. Pois é, tem uma coroa que parece que só nós pastores vamos receber, pastores e líderes. Em 1 Pedro capítulo 5, Paulo está falando que os pastores devem cuidar das ovelhas de Cristo assim, assim, assim. E para esses pastores que seguem essas diretrizes de cuidar bem do pastoreio que lhes foi confiado, Pedro diz: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, vós quem? Os presbíteros ou pastores dos quais ele falou, receberão a coroa da glória. Certo? Então parece que essa coroa só líderes receberão. Aí me permita, por favor, uma liberdade aqui. Aí às vezes eu digo assim na escola dos pastores: rapaz, pastor Cláudio, demais pastores estão aqui. Eita, depois de tanta tribulação e problema que a gente passa, pelo menos tem uma coisinha a mais, né? Pelo menos tem uma coisinha diferente ali. Pelo menos uma coroa a mais a gente vai ganhar, depois de todo o esforço que nós passamos para cuidar da Igreja de Cristo, ok? Então, aparentemente, essa coroa é só para líderes. E nós chegamos até a coroa da vida, em Apocalipse 2:10. Então, onde viriam essas recompensas? Essas recompensas, elas seguem a retirada da igreja aqui da terra.
Então, quando nós fomos tirados da terra, fomos aos céus, logo após o arrebatamento, nós, igreja, prestaremos conta ao nosso Senhor daquilo que fizemos aqui. E receberemos ou não essas coroas. Aí, rapidamente, aquele que diz, não, pastor, eu não quero coroa, não. Para que coroa no céu? As ruas são de ouro e de cristal. Apocalipse, capítulo de número 4 e 5, o livro de Apocalipse é assim, se você pegar uma divisão do livro. Capítulo 1 é a introdução, onde Jesus mostra a visão dele em corpo glorificado para João. Termina dizendo, eu vou mandar 7 cartas e eu quero que vocês entreguem. Aí capítulo 2 e 3 são as 7 cartas. O capítulo 4 e 5 tem uma quebra, não fala mais das cartas. O capítulo 4 e 5 tem uma quebra. Por quê? Porque o 6 tem a abertura dos selos. E o que acontece nos capítulos 4 e 5? Eles formam dentro do livro de Apocalipse, o que nos estudos teológicos e bíblicos, nós chamamos de interlúdio. O que é um interlúdio? Você conhece o prelúdio. Antes do culto começar, os músicos vêm aqui, dedilham, tocam a música, né, para que vocês estão lá fora, sentem-se e tomem o seu lugar. Quando nossos cultos terminam, não terminam de uma forma bruta, né? Normalmente, em alguns casos, nós temos o dirigente, olha, após o pós-lúdio, que é uma outra melodia que vai ser tocada pelo grupo musical, o culto está encerrado. Então, prelúdio e pós-lúdio. O que é o interlúdio? Já dá para entender. Inter, no meio. Interlúdio é algo no meio. Eu tive numa igreja, lá em Atibaia, interior de São Paulo, na Igreja Batista, não era das nossas. E lá eles possuíam mais de 2.000 membros. Só o estacionamento eu lembro que era para 300 carros, era uma coisa enorme. E como muitos irmãos moravam distante, em outras cidades, então o culto começava e às vezes eles não tinham tempo de entrar. Então o que acontecia? Os irmãos se posicionavam lá fora até o momento do interlúdio. Quando houvesse um interlúdio, os irmãos estavam tocando, os irmãos estavam lá fora, entravam sem nenhum barulho, tomavam seus lugares e o culto continuava. Você entendeu então o que é um interlúdio? É uma parada, uma pausa para algo ser realizado. Então, capítulo 4 e 5 é um interlúdio no livro de Apocalipse. Termina as 7 cartas e é um pouco antes da abertura dos selos. O que é que acontece nesse interlúdio? Nesse interlúdio, nós temos provavelmente, como muitos homens sábios, mais sábios do que eu, olharam para esse texto e eles veem uma representação de como é que vai ser um culto no céu. Bem? Então, alguns comentaristas olham e dizem, aqui o que nós temos é uma visão do que é o culto no céu. A esse culto do céu, ele tem alguns participantes. Tem aquele que está sentado no trono, tem o cordeiro, tem os 4 seres viventes que lembram os querubins lá do livro de Ezequiel, e tem um grupo chamado 24 anciãos. Quem que são esses 24 anciãos? Nós, dispensacionalistas, e os não dispensacionalistas, de um certo modo, nós chegamos à mesma conclusão, alguns discordam, de que esses 24 anciãos, de algum modo, é uma representação da igreja e de Israel. Certo? Então, vamos tomar como base de que esses 24 anciãos representam nós, igreja. Ok? O que é que esses anciãos fazem com as coroas deles? Aí isso serve para lhe responder, porque aqui o crente não tem que dizer, para mim basta chegar no céu. Não, você tem que chegar no céu e com coroas. Por quê? Apocalipse capítulo de número 5. Desculpem, capítulo 4. Os dois são sempre parecidos. Versículo 10. Os 24 anciãos se prostrarão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor Deus, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas o Senhor criou. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Eu sempre me perguntava, se o céu tem ruas de ouro e de cristal, tudo é belo, as portas são pérolas,
Ou a coroa vai servir para quê no céu? Se tudo já é lindo, vai servir para a gente pegar essa coroa da glória, da vida incorruptível, pegar e devolver para Deus. Porque tudo que a gente fez, tudo que a gente alcançou, toda a caminhada que a gente teve aqui na terra até chegar lá no céu, só conseguimos por causa de quem? Então lá no céu a gente vai pegar as coroas e vai devolver. Senhor, eu não mereço. Toma a coroa de volta. Entende por que você não pode ter a ideia medíocre, mediana, de dizer, não, para mim não importa a coroa não, basta chegar no céu? Como é que você vai devolver? Como é que você vai reconhecer que tudo que você fez e onde você só chegou porque Ele agiu na sua vida? Todo crente tem que se esforçar para ganhar coroas. Todo crente tem que se esforçar para ganhar coroas. Então esse momento do arrebatamento é um dos momentos em que vamos ter esse momento glorioso. E isso o arrebatamento, as nossas recompensas, eles serão antes, tá bom? Da grande tribulação. Na verdade, quando nós saímos dessa terra, a grande tribulação já começa. Vamos dar mais detalhes sobre isso amanhã. E a grande tribulação está ligada a essas profecias. Jeremias 30, versículo 7, quando eu junto ou caso essas referências com Zacarias 12, capítulo 12 ao capítulo 14, 1 Tessalonicenses 1, 10 e 5, 9 também nos diz, eu vou ler essas referências ainda, de algum modo, Mateus 24, 5, versículo 14, versículos 15 a 26, quando eu caso ou leio essas referências, junto com Daniel 9, eu vejo que a grande tribulação não tem um papel para a igreja. Não tem função para a igreja. A grande tribulação tem uma função para Israel. E onde entra então a igreja nesse processo? Se nós separamos, dizemos que nós somos diferentes de Israel, vocês lembram que eu tenho Israel aqui, as nações ou gentios aqui. Os que de Israel se convertem viram igreja de Cristo hoje. Os que dos gentios ou das nações como nós se convertem, se tornam igreja de Deus. Então, eu tenho aqui judeus e gentios cristãos. De um lado eu tenho Israel incrédulo, do outro lado eu tenho as nações incrédulas. Se a igreja vai ser tirada daqui, quem é que sobra para a grande tribulação? O Israel incrédulo, que vai se converter, e as nações incrédulas. Se nós não fizermos separação entre igreja e Israel, como os não dispensacionalistas fazem, não, né? Nós separamos, eles não separam. Então, você vai dizer então, já que tudo é a mesma coisa, está tudo, né? Igreja de Israel, não tem mais diferença. É por isso que não dispensacionalistas acreditam que a gente vai passar pela tribulação. Porque se Israel não importa mais para Deus, só tem igreja agora, então fecha os olhos, sai correndo. Eu vou usar uma expressão cearense nordestina, a peia é grande durante a grande tribulação. Okay? Mas lembra, se Deus tem promessas para Israel, por isso que eu trabalhei, irmãos, as dispensações, por isso que ontem eu marquei muito, foquei muito. A igreja é um mistério, a igreja é um novo corpo, é um novo homem. Israel que se converte, hoje os judeus entram na igreja. As nações que se convertem entram na igreja. Hoje há um novo corpo. Quando esse novo corpo for retirado da terra, esse novo homem, ficará Israel incrédulo e as nações incrédulas. Eles é que passarão pela grande tribulação. Okay? Então essas últimas referências apontam muito isso. Será um período de 7 anos, onde haverá grande angústia, julgamentos divinos e sofrimento sem precedente na terra. Se chama de grande tribulação, porque há muitas tribulações que nós enfrentamos desde que nós saímos do Jardim do Éden com nossos pais. Se chama grande tribulação porque vai ser maior do que a Primeira e Segunda Guerra Mundiais. Se chama grande tribulação porque o que a nossa geração passou com a Covid, naquele período, o sofrimento que haverá no mundo será maior do que tudo isso junto. É a grande tribulação. Então significa que tribulações, eu e você podemos até passar nesse mundo. Mas a grande tribulação não passaremos.
Não passaremos. Eu quero pegar desse segundo grupo, 1 Tessalonicenses 1:10, antes da gente aprofundar com os versículos que eu marquei ali. 1 Tessalonicenses 1:10. Ele diz: para aguardardes dos céus o seu Filho, ele fala para uma igreja, para guardardes os céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus. E aqui Jesus é descrito com uma frase: Jesus é aquele que nos livra da ira vindoura. Qual é a ira vindoura que no plano bíblico está por vir, está para chegar? A grande tribulação. Ele nos livra da ira vindoura. Vamos, por favor, ainda dentro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe? Há uma ira por vir. A ira eterna, não há mais condenação sobre nós. Romanos capítulo 1 fala: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, qual seria essa ira vindoura? Quando nós colocamos como se fosse um tipo de mosaico ou quebra-cabeça, quando nós encaixamos as peças dos textos que eu estou dando para vocês, fazendo aquilo que nós chamamos de teologia sistemática. Lembra? Eu tenho em Gênesis vários versículos que falam sobre anjo, Deus, o Espírito, a palavra. Eu tenho em livros como Salmos referências sobre esses mesmos assuntos. A teologia sistemática pega esses livros, essas referências, e ela as junta, organiza, sistematiza, por isso que se chama teologia sistemática. Então, quando nós colhemos, organizamos e sistematizamos essas referências, você percebe, a igreja não está nessa ira vindoura. Essa ira tem um foco para Israel incrédulo e as nações incrédulas. Então a igreja não estará aqui, porque há textos que diz que Jesus voltará para os seus e os levará para si. Há textos que dizem que Jesus não colocará o pé na terra quando vinha buscar a igreja. Jesus colocará o pé na terra quando ele vinha tratar com Israel. Então a Bíblia mostra que Israel e igreja, embora sejam povos de Deus, Deus tem momentos diferentes para esses dois povos dele dentro do seu plano eterno. E hoje esse plano eterno envolve eu e você trabalharmos aqui para a glória de Deus. Eu sei que é muita referência, por isso que eu estou tentando ir um pouco, com calma, e eu não vou aprofundar em muitas referências. Bom, eu vou pegar sobre o arrebatamento, vocês podem, por favor, passar aí. Então vamos trabalhar primeiro com João 14, 1 ao 3. Eu estimulo muito os irmãos, se possível, adquiram esse livro, bom? Vocês podem juntar aí, doar uns volumes para a biblioteca da igreja, presentear os obreiros da igreja, vão comprar para você. Evidências do arrebatamento, uma defesa bíblica do pré-tribulacionismo. Como eu disse, cada uma das 7 palestras, cada uma delas dava para mais 7 palestras. Bem? Então podem vir aqui 40 preletores diferentes para falar de escatologia. Nós não conseguimos esmiuçar, exaurir, esgotar tudo que os textos bíblicos dizem. O nosso papel aqui é tentar dar para vocês um quadro geral, apontar textos bíblicos para vocês lerem, meditarem em casa e adquirirem boa literatura cristã. Ok? Então, vamos começar pelo menos com essa primeira parte. Vamos para João 14, versículo 1 ao 3. Antes de nós lermos passagem das Escrituras, sempre é bom, é como uma mensagem que você recebe, é como um telefonema. Todos eles devem ser sempre lidos e ouvidos, né, dentro de um contexto. Se você pegar uma mensagem no seu celular fora do contexto, você vai entender errado. Lembra, para quem Jesus está falando no capítulo 14? Ele não está falando para as multidões. Ele não está falando para os fariseus. Ele está falando especificamente para os seus discípulos. Dentre aqueles que vão fazer a base da igreja, que vai ser fundada no capítulo de número 2 de Atos. Então, isso é para os discípulos.
E nós somos os discípulos de Jesus. O texto diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então lembra, ele está falando sobre a volta dele, a ida dele e a volta dele. Mas ele fala isso para matar a curiosidade dos apóstolos? Não, para consolá-los. Saibam que eu vou e volto, por isso não se preocupem, não se perturbem. Conhecimento escatológico é para trazer esperança para a igreja. Então, o escatofóbico não tem espaço, ele tem que ser consolado pela escatologia bíblica. O escatomaníaco não vai ficar estudando só escatologia, tem outras doutrinas. O equilíbrio é, toda vez que você estudar a doutrina dos últimos dias, lembra, tem aplicações para hoje. Então, diante de todo o sofrimento e lutas, provações que vocês passam hoje como igreja, e cada um de vocês como servo de Cristo, cada um de vocês como homens, maridos, cada um de vocês como mulheres, mães, ou jovens solteiros, ou mulheres solteiras, cada sofrimento que eu e você passamos hoje, ele tem que ser visto à luz da eternidade. Porque Paulo diz, quando nós fazemos isso, nós vamos olhar para a nossa dificuldade aqui, e por mais que seja difícil entender o que Paulo está dizendo, ele diz: a nossa leve e momentânea tribulação em nada se compara à glória que está por vir. Então, de algum modo, quando a gente olha para o futuro, olha para Deus, nós vamos ganhar força, porque um dia tudo isso vai passar. E embora hoje esteja difícil, mas o fato é, um dia a gente vai olhar para tudo que estamos passando e vamos dizer: como foi leve e momentânea, por causa da glória que eu tenho hoje. Então isso dá força para continuar. É o que Jesus está fazendo aqui. Detalhes que nós temos. Bom, veja por favor no versículo de número 3, aí eu encerro com essa parte. Ele diz: e quando eu for. Algumas traduções, talvez no lugar do quando, usem se. Eu prefiro o quando. Bom, mas eu expliquei para vocês. Em português, quando eu uso se, parece que a primeira ideia que eu tenho é que se é dúvida. Não. O se, ele pode dar dúvida, mas ele não só dá dúvida. Eu acho que a Almeida Revista Corrigida, que no lugar do quando, da atualizada, usam se. Bom, vamos lá. Eu sou professor de língua portuguesa também. Então, o se em português, ele sozinho não traz ideia de dúvida, ele precisa do verbo que o acompanha. Bem? Então, se essa palavra se, caso seja acompanhado de verbos como se eu fosse, se eu cantasse, se eu pregasse, se eu saísse, toda vez que eu uso a palavra se com esses verbos, é dúvida, ou talvez algo que nem dá mais para fazer. Olha a situação, você vê todo mundo já pronto para sair para um passeio, ou para uma excursão, aí você disse: se eu tivesse me preparado, eu ia com vocês. Esse tivesse, não dá mais para resolver. Bom, essa não é a linguagem daqui. Não tem dúvida no que Jesus está falando, porque mesmo que você esteja lendo na corrigida, ele diz: e se eu for, esse se é certeza, tanto que dá para a gente trocar pela palavra quando. Se e quando são sinônimos nessa frase. Então, se a sua versão diz, e se eu for, ou se sua versão diz, quando eu for, no final das contas estão dizendo a mesma coisa. Ele está dando certeza que ele vai. E essa certeza que ele vai, ela embasa a volta dele. É por isso que nós esperamos. Ele foi e ele vai voltar com a mesma certeza. Amém? Vamos então para o nosso intervalo, depois nós voltamos para encerrar essa parte. Voltando a João 14, vou expor um pouco mais do texto, falta um ponto só, depois eu passo por esses critérios que eu coloquei aqui em cima. Então lembra, o contexto é dado para consolo.
É uma informação escatológica, é um dos textos escatológicos. O que é que Cristo quer fazer? Não quer matar a curiosidade deles, mas quer muni-los com o que eles precisam para continuar a caminhada, enquanto ele for. Não se preocupar, não se perturbar, crer em Deus, crer também no Filho de Deus. Na questão das moradas de Deus e no preparar lugar, eu queria rapidamente passar por um outro texto. Se vocês puderem ir comigo até a carta aos Hebreus, capítulo de número 11, quando é falado sobre os patriarcas, que se eles, olhando para tudo que eles haviam passado, se em algum momento eles se sentissem fracos, ou se eles pensassem em retornar, é dito que, Hebreus 11, 14, eles aspiravam a uma pátria superior, isto é, celestial, porque Deus, por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. É interessante esse ponto, Deus preparou uma cidade, Jesus disse que foi preparar um lugar. Nós acreditamos que não há mais nada em criação hoje. Se o próprio Cordeiro foi morto antes da eternidade passada, da criação do mundo, então a linguagem que Cristo diz aqui não é que ele ainda está fazendo alguma coisa lá no céu. Você pode pensar, faz 2000 anos de construção, nem os pedreiros da terra demoram tanto para construir, Então, construindo 2000 anos e ainda não terminou essa obra. A linguagem não é que ele está fazendo algo lá. Olhando esse texto, como várias outras passagens da Bíblia, elas estão cheias de elementos culturais de Israel. Pelo menos eu acredito, segundo alguns comentaristas, que Jesus está tomando a ideia de um casamento dos seus dias. Então, é uma ilustração, ou quase que uma parábola. Nesse sentido, nós temos que ter cuidado com as ilustrações ou parábolas, porque cada detalhe pode não significar nada. Nós temos que ver o conjunto do que está sendo falado. O que ele está frisando aqui é: eu deixo vocês aqui, mas eu buscarei vocês. Esse é o quadro geral. Nos detalhes, tá bom? Vou preparar lugar. Será que os lugares não estão preparados desde que ele criou todas as coisas? Será que Deus não sabia o que ia acontecer e ele só vai preparar o lugar depois que Jesus Cristo voltou para os céus? Não, cremos que o plano é eterno, então de algum modo tudo já estava preparado. O que então Jesus estaria dizendo que quando ele preparar o lugar, ele voltará? Bom, olhando pela cultura judaica, o que é que acontece? Quando um rapaz, um senhor, casava com uma mulher, ou com uma moça, ele a deixava na casa da família. Ele ia preparar lugar para essa moça, sua futura esposa. Ele depois, quando preparasse tudo, é quando ele viria, pegaria a ela e levaria junto consigo. O nosso formato de namoro, noivado, casamento, nessa ordem, é muito diferente com aquele mundo antigo. Primeiro porque namoro é uma coisa que só existe há 300 anos. Essa formação, o namoro de hoje não tem mais do que isso. Era muito padrão dos nossos avós ou bisavós. 2 amigos, tinham filhos, olha, fulano vai casar com ciclano, e acabou. Então, a cultura judaica tinha algo parecido. Então, quando o noivo, alguém se tornava noivo do outro, lembra do caso de José e de Maria, que dissolveria era deixar ou até mesmo o divórcio, que acabaria, porque mesmo eles ainda não tendo consumado a relação, o noivado deles era considerado já um nível de casamento. Então, noivos. Mas aí o noivo não podia levar ainda a noiva se não tivesse preparado o lugar. Então, ele preparando todo o espaço, ele viria porque já tinha um compromisso com ela. Então, pegando essa ilustração que Cristo faz, não busque os detalhes. Ele vai preparar, então Jesus ainda está com os pedreiros celestiais, olhando a planta da construção e vendo se tudo já está pronto lá. Então, como a gente sabe que construir é rápido, o que demora é o acabamento, ele deve estar colocando os acabamentos na casa, A gente tem até uma piada em construção. É por isso que chama acabamento, porque só não falta acabar.
Não está colocando lá o acabamento. Não, a casa, o local que ele nos prometeu já está preparado. Então a ideia, a figura geral, não é pegar cada detalhe, é pegar a lição geral. A lição geral é, do jeito que um noivo, um compromisso com a noiva, ele vinha buscá-la na casa de seus pais, Jesus está dizendo, eu vou buscar vocês. A ideia de certeza, ele está confirmando mais ainda essa ideia. Então, a ilustração é essa, a ilustração tirada do contexto deles. De que quando o noivo, ele vinha, ele preparava tudo que já estava, era necessário, ele dava a palavra de que ia buscar a noiva. Então, o que Jesus está dizendo é, quando chegar o tempo certo, não é que ele está construindo, mas quando chegar o tempo certo de ele buscar a sua noiva, ele vai buscá-la. Quando chegar o tempo certo. Então, essa é a ideia que, pelo contexto cultural, nós podemos ver. Mas tirando alguns apontamentos para você guardar. Então, o consolo e a esperança têm propósito na escatologia. Não é para matar a curiosidade. Ele diz, não se turbe o vosso coração. Uma outra questão, temos um destino celestial. Embora vamos voltar para o novo céu e a nova terra, hoje o nosso foco é ir para onde ele está. Isso nos lembra uma das figuras mais usadas na Bíblia para dizer o nosso tempo de vida aqui na terra. Somos peregrinos. Somos peregrinos. Eu sei que você pode achar boa e confortável a sua casa, é bom ter ali, o espaço para você receber as pessoas, você pode gostar da sua profissão, você se realiza naquilo que você faz, mas lembra, nada daqui deveria nos prender. Somos peregrinos, e esse versículo, ou esse texto, nos ajuda a lembrar disso. E eu gosto muito do nosso hino, né? Sou peregrino, em terra estranha estou, como a gente já canta, então tem que lembrar disso, o peregrino. E lembra, a preparação de um lugar, volta-se mais na questão de, temos um lugar para nós, em Deus. Não é que está em construção ainda, mas ele está dando uma certeza, como o noivo dava para a noiva, que ele quer a ela, ele deseja a ela, ele está cuidando de tudo para que eles possam se encontrar. Passando, por favor, e lembra que isso é uma promessa pessoal, é uma promessa direta. Eu voltarei, eu voltarei. Aquele que não mentiu desde aquele momento e nem depois, ele diz, eu voltarei. Essa é uma das afirmações sobre Deus que Tito, capítulo número 1, ele traz. Se Deus nunca mentiu e sempre cumpriu tudo o que ele falou, ele cumprirá o que ainda está sendo anunciado, não é? Nas profecias. Em Tito, capítulo número 1, ele diz, na esperança da vida eterna, versículo 2, na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Deus não pode mentir. Se ele diz que vai voltar, ele vai voltar. A tecnologia pode avançar, os homens podem cada vez mais se levantar e dizer, Deus está morto, Deus não existe. Nós sabemos que ele existe, nós sabemos que ele voltará. Essa é a nossa certeza. Outra questão que podemos ver é o fato de relacionamento. Isso aqui não é um ensino simplesmente para você guardar na sua cabeça. A fé cristã e o que nós pregamos é experiencial, é experiência, é contato. Por isso que ele diz que eu vou receber vocês para mim. Então a volta de Cristo tem o fato dele cumprir e mostrar que ele é o Deus que não pode mentir, mas ao mesmo tempo você percebe que ele quer se relacionar conosco. Ele já se relaciona hoje através do seu Espírito, mas ele quer que nós estejamos com ele lá, na glória com ele. Isso acaba casando muito com o fato de que vida eterna não é viver para sempre, simplesmente. Você já parou para ver isso? Porque nós acreditamos que no lago de fogo os ímpios viverão para sempre, em tormento. Então, vida eterna nós teremos, mas os condenados também terão. Então, vida eterna é mais do que viver para sempre. O que é que distingue uma da outra? A definição que Jesus dá de vida eterna. João 17, versículo de número 3. E a vida eterna é esta, ele está explicando, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem o Senhor enviou. Conhecer é relacionamento, biblicamente falando.
Na nossa cultura, conhecer é guardar informações, é ter informações. Na cultura bíblica, conhecer é experiência. É tanto que algumas traduções, em Gênesis capítulo 4, versículo 1, dizem: e conheceu Adão a Eva. Outras traduções dizem: e coabitou Adão com Eva. Quando o texto menciona lá em Mateus capítulo 1 que não houve nenhum relacionamento sexual, que é um nível mais íntimo de intimidade, de relacionamento que é dado à raça humana, o texto diz: e José não a conheceu até que deu à luz ao seu filho primogênito. Conhecer, biblicamente falando, é intimidade. Conhecer é relacionamento. Vida eterna é mais do que viver para sempre, porque no lago de fogo eles vão viver para sempre. Vida eterna é relacionamento com Deus. E se Ele diz que vai voltar para nos receber, Ele quer ter relacionamento conosco. Você está entendendo isso? A nossa fé não é uma fé que vai nos levar para vivermos como eremitas, pessoas solitárias. Eu sei que há na caminhada desse mundo momentos solitários, que você pode estar aqui hoje e você pode estar se sentindo sozinho, dependendo de como você está. Eu sei que o pecado traz isso para nós. Nós sentimos às vezes solidão da presença de Deus, solidão, às vezes o cônjuge sente do outro, os filhos sentem solidão da presença dos pais. Isso o pecado traz hoje. Mas lembra, somos seres relacionais. E a vida eterna tem esse aspecto relacional. Vida eterna não é viver para sempre, simplesmente. Vida eterna é relacionar-se com Deus eternamente. Eu vou receber vocês. Então, a promessa de Jesus Cristo para mim e para você mostra a intimidade que Ele quer ter conosco. Ele já tem intimidade conosco hoje, mas de algum modo, lá será melhor. De algum modo, lá será maior. Outro texto que eu quero passar com os irmãos, que fala sobre o arrebatamento, Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11, que está aí. Então, vamos lá para algumas explicações sobre o texto, depois eu coloco os apontamentos aqui. Atos, capítulo de número 1, versículo de número 9 ao 11. Lembram que eles estavam reunidos. Nós vamos retornar para esse texto amanhã e também na palestra sobre o milênio. E eles perguntaram a Jesus quais seriam os próximos passos do plano eterno de Deus. É agora que vem o reino de Israel. Jesus Cristo não os corrige, mas os direciona. Eu não quero falar sobre esse assunto agora. Ele poderia ter dito: esqueçam essa história de reino. Isso não existe mais não. Ele não negou, mas ele direcionou a atenção deles para o que era necessário. É nesse ponto que você começa a ver que eles ainda não sabem o que é que vai ser a igreja. É mistério para eles. É como se, olhando aquele gráfico que nós apresentamos, eles estão na lei e não olhando para a igreja, porque eles não sabem ainda que isso vai acontecer, eles estão olhando para o milênio. A igreja ainda está aqui como um mistério, que após a ida de Jesus aos céus, a vinda do Espírito Santo, isso vai começar a ser claro. O Espírito Santo, mostrando o mistério em Cristo, que é os gentios compartilhando de Israel agora das bênçãos de salvação. Aí o texto nos dito no versículo de número 9. Depois que disse essas coisas, corrigindo a questão sobre o reino, chamando a atenção para a descida do Espírito Santo, Jesus então foi elevado às alturas e eles todos, os discípulos, os viram. E uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Segundo Paulo nos fala em 1 Coríntios, capítulo número 15, havia 500 irmãos testemunhando desses acontecimentos, vindo Jesus Cristo vivo. Só 120 estarão lá no dia de Pentecostes. E eles ainda com os olhos fixos, colocados em Jesus, 2 anjos vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, porque vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto, levado ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Então, olha o contexto. Eles querem saber sobre o reino, isso para nós é a dispensação do milênio. Jesus não explica nada para eles agora. Não nega. Esqueçam essa história de reino. Não tem mais isso não. Eles não compete saber isso, mas compete vocês saberem outra coisa. O Espírito Santo vai vir e vocês vão ser minhas testemunhas. Passa esse período, agora Jesus é levado aos céus e o que acontece? Os
Anjos testemunham. Vocês viram ele subir? Pois ele também vai descer. Certeza, certeza, certeza. Então, nós podemos perceber que há uma expectativa escatológica ativa, urgente, dentro do texto. Então, estavam olhando, tentando descobrir, tentando pensar o que é que vai estar acontecendo ali. Eles querem ver o reino de Israel ser inaugurado, estão vendo Jesus Cristo voltando. E se você parar um pouco para perceber, eles ficaram olhando Cristo, de certo modo, até desaparecer da vista deles, aguardando, e aí, qual é o próximo passo? Qual é o próximo passo? Eles estavam atentos. Jesus foi levado aos céus, eles continuaram olhando para os céus, como que esperando, e agora? E o próximo passo? Jesus já disse que o Espírito Santo viria, mas foi preciso os anjos os interromperem. Vocês estão olhando para cá? Saibam que esse que subiu vai voltar para vocês. Vai voltar para vocês. Agora, não era para eles continuarem simplesmente olhando. É aguardando a vinda do Mestre, fazendo o que ele mandou os fazer. Testemunhar o Evangelho. Daí fica a questão que eu mencionei sobre os escatomaníacos, que ficam querendo marcar, tentar descobrir quando é que Cristo vai, quando é que Cristo vem. E deixe-me mencionar rapidamente a introdução desse livro. Quando nós falamos sobre marcar a volta de Cristo, normalmente nós pensamos em dois grupos que nós consideramos, o nome técnico é heterodoxo, mas você também pode chamar de heresia, que tentaram ao longo da história marcar a volta de Cristo. Entre esses estão os adventistas e os testemunhos de Jeová. Mas infelizmente, parece que de vez em quando, entre nós também surge isso. Na introdução desse livro aqui, tá bom? O John Hart, ele menciona, deixe-me ler para vocês, bom, isso logo no início do capítulo, na introdução, página 18. Existe um livro, bom, chamado, aqui, A Agonia do Grande Planeta Terra. O autor, Hal Lidsen, lançou ele nos anos 70. No Brasil está lançado pela editora Mundo Cristã. A Agonia do Grande Planeta Terra, ou do planeta Terra. O livro despertou as emoções em torno da volta de Cristo e do fim do mundo. Isso, anos 70. Bom, sim. Aí vamos colocar os seus 55 anos atrás. O livro despertou, interesse, vendeu 28 milhões de cópias. Então, apesar de muitas interpretações adequadas, Lindsay cometeu um erro básico e muito grave no texto. Bom, o que é que aconteceu? Ele, olhando para a promessa sobre a vida de Cristo, que a figueira floresceria e não passaria aquela geração sem que tudo isso acontecesse. Então, nós acreditamos que, de algum modo, a ideia da figueira lembra Israel. E se lembra Israel, a figueira floresceu. Nós acreditamos de algum modo. Agora, o problema com o que ele fez com essa interpretação. A figueira vai florescer e não passará aquela geração sem que essas coisas aconteçam. Uma geração, biblicamente falando, dá em torno de uma vida de 40 anos. É uma geração. Se Israel florescendo é o retorno do Estado de Israel, 1948, uma geração depois é 1988. Então, muitos, por causa desse livro e dessa interpretação, marcaram a volta de Cristo para algum momento em 1988. Isso dentro das nossas igrejas. Não necessariamente batistas regulares, entendem? Mas de conservadores. Então, uma ou outra interpretação, às vezes, fazem com que as pessoas marquem a volta de Cristo. Não são apenas os que têm um ensino heterodoxo diferente do nosso. Nós podemos, às vezes, cair em alguma questão como essa. Aí ele cita uma outra pessoa, tá bom? Então, olha só o que aconteceu. Um engenheiro aposentado da NASA, chamado Edgar Weisenman, ele publicou um livro chamado 88 Razões pelas quais o arrebatamento vai acontecer em 1988. Esse livro vendeu 4,5 milhões de cópias. Bom, então, partindo por uma mesma ideia como aquela do livro do Lindsay, e eu não estou falando de grupos heterodoxos, ou que possuem ensinos heréticos. Aí há um outro livro feito, certo, por um pastor americano chamado Ed Donaldson, chamado O Fim, porque Jesus pode voltar próximo do ano 2000, e esse livro também vendeu bastante. Em seguida, tá bom,
Um professor de Bíblia que possuía um grande programa de rádio nos Estados Unidos chamado Harold Camping, marcou a volta de Cristo, o arrebatamento, para o dia 21 de maio de 2011. Você talvez tenha dito, ou pelo menos o pensamento correu pelo seu coração, ou você pode ter ouvido alguém dizendo, durante o período da Covid, da pandemia, estamos vivendo a grande tribulação. Estamos aí vendo os atritos, entre as nações, Rússia contra a Ucrânia, o ataque do Irã, Israel e Irã se atacando, as ameaças que possivelmente o ditador da Coreia do Norte pode desenvolver, países desenvolvendo a tecnologia da bomba atômica. Esses fatos levam que pessoas queiram marcar a volta de Cristo. Quando me perguntam, pastor, o senhor acha que é agora? Eu digo o seguinte: nos últimos 1900 anos para trás, a igreja nunca viu tantos cumprimentos proféticos quanto estamos vendo no nosso último século. Ok? Agora, marcar daquele dia e hora ninguém sabe. As referências que nós vamos ler, eu passei para vocês, elas sempre destacam uma volta iminente. Uma volta que sugere para aqueles que estão aguardando vigilância. Não dá para querer marcar. Não dá para dizer vai ser assim, assim ou assim. Fato interessante, em 1978 eu tinha 10 anos de idade. E em 1978, eu lembro, o professor de escola dominical mencionando, nós vimos um evento que nunca mais, desde aquela época, eu acho que a história chegou perto. O presidente americano conseguiu um breve cessar, uma breve paz, um breve diálogo entre Israel e a Organização pela Libertação da Palestina. O primeiro-ministro de Israel da época tem uma foto muito interessante, acho que era o Isaac Rabin, junto com o Yasser Arafat, que era o líder da Organização pela Libertação da Palestina, apertando mãos, e o presidente americano no meio. Era uma foto que dizia: é agora que vai ter paz de Israel com seus inimigos. É agora que o templo vai ser construído. É agora que Jesus Cristo volta. Aí o que acontece? Tudo desmoronou. Tudo desmoronou. Quem marcou para aquela época se frustrou. Parecia. Mas o ensino que a escatologia nos dá, não se fixe em data. Se fixe no modo como você está vivendo. Ele quer que quando nós o encontremos, sejamos vistos como quem está servindo com fidelidade. Por isso, faça plano de casar, faça plano de ter filhos, termine seus estudos, pense em fazer uma pós-graduação, construa uma casa, adquira bem, façam planos em relação à igreja, qual é o propósito da igreja para os próximos 10 anos, façam planos, vivam e aguardem do céu o Senhor que está para vir. De algum modo, a gente acaba vivendo em dois mundos. Um mundo em que temos que viver, pagar impostos, temos que trabalhar, e de algum modo nós sabemos que isso aqui tudo vai passar. Então eu tenho também que estar com o olho na eternidade. O olho na eternidade. É uma frase, se me falha a memória, ela está associada, eu não me lembro agora se é a C.S. Lewis, eu não anotei aqui, tem em outro lugar anotado, me lembrei dela agora. É um pensador cristão que disse assim: os que mais fizeram neste mundo, entre nós, e fizeram de maneira correta, foram aqueles que olharam para a eternidade. Porque eles olham para essa vida como mordomos. A minha esposa, que eu amo, ela é herança do Senhor. Meus pais, se pudessem, tinham deixado alguma coisa para mim. A herança vem dos pais, mas a mulher certa vem do Senhor. O Salmo 127 diz que os filhos são herança do Senhor. Você já percebeu? Nem a sua esposa, nem seus filhos são seus. Então, de algum modo, você é um administrador, um mordomo. Você não é o dono, você é um mordomo. Se é herança, se de algum modo você está como mordomo cuidando, você vai prestar contas diante de Deus pelo modo em que você tratou seus filhos e sua esposa. Se de Deus é tudo, toda a terra, o mundo e os habitantes, como diz o Salmo 24, o seu carro não é seu, é de Deus. O seu trabalho não é seu, é de Deus.
Sua conta bancária, aquela poupançazinha, a previdência que você paga, não é seu, é de Deus. Então você percebe que o nosso papel é de administradores. Administre bem nessa terra tudo que Deus deu, porque é dele, e um dia nós vamos prestar conta diante dele, por aquilo que ele nos deu a permissão de amar, cuidar, fazer crescer. Então viva nesse mundo normalmente, sem ficar desesperado. Será que agora que é o fim do mundo? Não se aveste como nós dizemos lá no Nordeste. Se aveste não, meu irmão. Se preocupe não. Se for o fim, lembra, você vai ser tirado da terra. Viva normalmente. Viva normalmente. Essa é uma questão que é interessante, porque o próximo capítulo que vamos ler, ele foi escrito num período em que pessoas começaram a fazer certas distorções do ensino da volta de Cristo. Isso é o que nós vamos ver em Tessalonicenses, tá bom? Mas vamos encerrar nessa parte de cá. Então, nós temos a expectativa escatológica, que ela é agente e urgente. Nós temos a ascensão, a ida dele, estabelecendo a volta. Do modo como vocês o viram subir, ele voltará para vocês. Eu sei que há passagens que diz que todo olho da terra virá, como relâmpago sai do ocidente para o oriente, assim será a volta do Filho do Homem. Mas aqui está falando especificamente para um grupo, para os discípulos de Cristo, e nós somos esses discípulos de Cristo hoje. Ele diz que nós o veremos como eles o viram subir. Aí continua que a promessa escatológica, ela está fundamentada na história redentora. Ele veio para morrer como cordeiro, e ele vai voltar para reinar como leão, o leão da tribo de Judá. É como o Apocalipse apresenta. Então há um paralelo. Se as profecias foram tão bem cuidadas e tratadas por Deus com seriedade, a ponto dele prometer que vai nascer na cidade de Belém, se cumpriu. A ponto de dizer que, conforme é nos falado em Isaías 53, os detalhes que são dados ali sobre a morte de Cristo, junto com o Salmo 22 e o Salmo 69, são incríveis. Se você estudar as promessas bíblicas, as profecias sobre a vinda de Cristo, você vai ficar alarmado com a precisão daquilo que Deus prometeu e cumpriu. Então, há um paralelo entre a fidelidade que cumpriu a primeira vinda e a fidelidade naquilo que ele promete, voltando para os seus. A mesma fidelidade que o trouxe para morrer é a mesma fidelidade que cuida da volta dele. E lembra, ele não vai mandar um secretário, embora ele seja o rei. Ele não vai mandar o primeiro-ministro. Gabriel, vai lá receber a minha igreja. Não, o texto diz, esse Jesus, pessoalmente virá para vocês. Esse Jesus pessoalmente virá para vocês. Indo para 1 Tessalonicenses, agora 13, capítulo 1, versículo 3, capítulo 4, versículo 13 a 17. Essa carta, ela está entre as primeiras cartas do Novo Testamento. Falei para vocês, Tiago, 1 e 2 Tessalonicenses, Gálatas e Evangelho de Marcos estão entre os primeiros livros. Por que é importante saber disso? Se essa carta está entre as primeiras cartas, e um problema que nós encontramos nessa carta é que já estavam acontecendo dúvidas sobre o retorno de Cristo, essa preocupação sobre o fim dos tempos foi uma preocupação que surgiu logo cedo na igreja. Então, logo cedo as pessoas perguntaram, já estamos vivendo? E agora, os que morreram? E o que é que vai acontecer? Então, essa dúvida escatológica, ela já veio sobre os irmãos e, de algum modo, trouxe para aqueles irmãos algumas dúvidas, pessoas pervertendo o ensino de Cristo. Aí nós lemos o seguinte, o apóstolo Paulo falando, tá bom? Para aqueles irmãos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, não vos entristecerdes, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Versículo 5 casa um pouco mais sobre isso. Então, alguns estavam tristes, sem saber o que fazer, capítulo 5, versículo 1. E outros estavam até mesmo, olha só, versículo 1 do capítulo 5. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva,
porque vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Esse é um dos títulos para a volta de Cristo, para lembrar que ele vem de uma maneira iminente e de uma maneira que onde as pessoas não estiverem esperando, ele virá, vem como ladrão da noite. Pois vocês mesmos estáis inteirados disso. Então, ele mostra que havia já um nível de preocupação naquelas pessoas. Se vocês forem comigo, por favor, a gente volta já para 1 Tessalonicenses 4. Vamos para a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. A primeira e a segunda carta, a escrita delas está bem próximo. Bom, e, volto a dizer, são entre os primeiros documentos que a igreja produziu, que vai ser chamado de Novo Testamento. Produziu ou escreveu pela direção do próprio Deus. Irmãos, capítulo 2, versículo 1. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a sua reunião e a nossa reunião com eles, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. O dia do Senhor, quando é escrito aqui, como na primeira carta, é um outro nome para a volta de Cristo. Nós chamamos de o dia do Senhor, são nomes para a volta de Cristo. Ok? Então lembra? Versículo 3 agora. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. A gente vai deixar esse texto mais adiante para explicar um pouco sobre a grande tribulação. Mas vocês estão vendo pessoas que estão sendo, de certo modo, incomodadas ou tristes porque não sabem o que aconteceu com os cristãos que morreram. Ou pessoas que estão ali, aí vem aqueles fazerem barulho nos seus ouvidos, olha, assim, 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 e muitos irmãos estavam se demovendo ou se movendo da sua fé. Paulo escreve essas duas cartas, entre outras coisas, para isso, para explicar àqueles irmãos o que vai acontecer, não para matar a curiosidade daqueles irmãos, mas para que aqueles irmãos tenham maturidade cristã, tanto para o hoje, para continuar trabalhando, para continuar vivendo, mas não de qualquer método, de qualquer forma. Não continuar vivendo no materialismo, não continuar vivendo porque achar que esse mundo aqui é o que existe, é o que basta e acabou. Tem coisa melhor lá, muito melhor do que está aqui. Tudo que nós temos hoje aqui, tudo que nós temos, e é bom, não passa de reflexo da glória que está lá. Não passa de reflexo. Eu gosto muito desse livro, ele tem um livro chamado O Peso da Glória. Está muito associado àquela referência que eu li para vocês, em 2 Coríntios capítulo 4. A glória das coisas que estão para ser reveladas. Não tem como comparar do que está aqui. E qualquer prazer, alegria que você tem nesse mundo, meu irmão, não passa de um vislumbre, não passa de um raio de sol comparado à luz e à glória que tem lá. Então, uma das minhas mais queridas memórias é ter pego meus filhos a primeira vez no braço. É mágico, é maravilhoso, não é? Então, aquela alegria dele no meu braço, é uma alegria muito marcante para mim aqui na terra. Que Deus tem prometido lá para mim é muito maior do que a alegria de ter tido meus filhos pequenos no colo. Você passou de ano, você conquistou o trabalho, você chegou em casa pulando, pai, consegui, mãe, consegui. A glória que está prometida lá para você é maior do que essa glória. Gostou? Sabor? Gostou? A alegria, o bom prazer que nós temos aqui na terra é só um vislumbre, um saborzinho. Tá bom? É só a isca que é dada primeiro para depois vir o peixe assado. Né? Bom, então tem um banquete melhor depois. Tem um banquete melhor depois. É só a entrada, o banquete melhor vem depois. É isso que nós temos aqui. Então, para essas pessoas que de algum modo estavam tristes, estavam sendo influenciadas por pessoas ou negando a volta de Cristo, ou talvez até dizendo que ele não mais viesse. Vamos lá. É por isso que Paulo escreve essas palavras que nós encontramos aqui. Então, no versículo 17, quando nós lemos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. O arrebatamento é um evento literal e corporal. Vem aquilo que eu mencionei para vocês, que uma das marcas da nossa
podemos chamar forma de interpretação bíblica, a nossa hermenêutica dispensacionalista o que a Bíblia diz que é literal, é literal. O que a Bíblia diz que é figurado, é figurado. Não há por que eu olhar para esse texto e achar que isso aqui é, por exemplo, figurado. Questões que aconteceram na pandemia que talvez nos deixem muitas lições. Até a volta de Cristo, onde a igreja será retirada e onde começará a grande tribulação, nós vivemos o princípio das dores. Você sabe o que é o princípio das dores? Uma das figuras mais usadas para Deus, para anunciar algo que estava vindo, é o que nós chamamos de a figura da parturiente, da grávida que dá para dar à luz imediatamente. Vem dores fortes, anunciando o evento, o nascimento de uma criança. Então, a figura, a metáfora da parturiente, ela é muito citada nas Escrituras. Eu posso trazer amanhã uma lista completa. Cristo usa essa mesma figura para falar sobre os últimos tempos. O princípio das dores, de algum modo, é o princípio das dores da parturiente, onde vai ter dores, contrações, mas ainda não é o nascimento. Quando for o nascimento, virá a dor final. Mas até chegar no parto, haverá dores. Então, de algum modo, comparando aí com o que vai acontecer quando chegar a grande tribulação, nós estamos vivendo as contrações. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Isso significa que é possível passarmos por sofrimento que nós ainda nem imaginamos. Sofrimento que para nós, quando entrarmos no meio, talvez nós nem sonhássemos que aquilo seria possível. Ou você acha que os irmãos estavam esperando, de algum modo, todo o sofrimento da Primeira Guerra Mundial, de 1918 a 1914, aliás, 14 a 18, e da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Os irmãos na Idade Média passaram pela peste bubônica, chamada de peste negra. Os irmãos do final do século XIX viveram uma gripe espanhola que matou muita gente no mundo todo. A nossa geração enfrentou a Covid, a pandemia da Covid. É possível ainda que passemos por outras pandemias. É possível ainda que passemos por outras guerras mundiais. O fato é, quando chegar a grande tribulação, nós não estaremos aqui. Grande tribulação nós não passaremos, mas passaremos pelo princípio das dores. Isso pode significar, à luz do que a história nos ensina, a base das Escrituras, é de que é possível que nós passemos ainda por guerras mundiais. É possível que passemos por outras tribulações. Mas a grande tribulação, eu e você não passaremos. O princípio das dores anuncia que algo está próximo. É na grande tribulação que a situação vai ficar feia. Bem difícil, bem difícil. Ok? Seguindo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É uma das questões que é marcada no livro do pastor Genoan, e é um outro livro que eu vou trazer a partir de amanhã, na verdade mais no domingo, que é do Rand Alcorn, que é O Céu, da editora Batista Regular. Ele é um livro bem grosso, ele é um dos melhores, se não o melhor livro escrito até hoje em teologia sobre o céu. Foi lançado pela nossa editora, esse livro já tem mais de 1 milhão de exemplares vendidos, do Rand Alcorn, certo? Mas deixe mais adiante. Então Paulo fala para aqueles irmãos que teremos um encontro literal, real, corporal com Cristo, confirmando que os anjos falaram, o Jesus que vocês viram subir, ele vai descer corporalmente. Mas lembra, não colocando os pés ainda na terra. Mas o fato marcado aqui é que aqueles que morreram, Paulo consolando os irmãos da igreja de Corinto, aqueles que morreram, eles não estão perdidos, são os mortos em Cristo. Bom, eles terão o seu corpo de volta. Aí lembra que nós não fomos feitos para sermos espíritos incorpóreos. Nós somos feitos para sermos algo material e algo espiritual. Quem está no céu está em um corpo aguardando a ressurreição. Nós somos feitos para termos corpo e termos uma parte imaterial. Aí você pode estar perguntando, ei pastor, o senhor é di ou o senhor é tri? O senhor é dicótomo ou tricótomo? Irmãos, eu sou penta, porque o Brasil é penta. Certo? É para não ter briga, tá bom?
Então, eu digo, é uma parte material e uma parte imaterial, é o que nós temos. Foi assim que meus sábios professores me ensinaram para não ter briga. Eu tenho um corpo e tenho um espírito. O que é que eu sou? Eu sou penta. Quando o Brasil for hexa, aí eu vou ser hexa. Tá bom? Mas hoje eu sou penta. Então, vamos lá. Seguindo, fomos feitos para termos corpo e uma parte imaterial. Então ele está dando certeza de que nós teremos um corpo de volta. Agora, próximo, por favor. Cristo descerá do céu com autoridade. O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoado a trombeta de Deus. A voz do arcanjo, a trombeta, anunciam a vinda de alguém com muita importância e autoridade. Um dos termos usados na língua do Novo Testamento para a volta de Cristo é a palavra parousia, que era um cortejo de um rei que vinha e ele era anunciado com grande glória. É um dos nomes que é usados para a volta de Cristo. E esse momento lembra aqui. Agora, menciona-se quem para receber esse Cristo que vem. Essa citação, de algum modo, é diferente do que acontece em Mateus, onde diz que os poderes do céu serão abalados e todo o olho verá, toda a terra o verá. Você percebe que aqui existe um contexto, está mais limitado. Ele vem para os seus, ele ressuscita os seus. Aqui não fala nada, por exemplo, sobre o juízo, a ressurreição para o juízo. Não fala nada. Fala para uma ressurreição de glória. Essa ressurreição aqui é a ressurreição que Paulo prega e ensina em 1 Coríntios capítulo 15, que no abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados, nós teremos o nosso corpo transformado, nós olharemos para a morte e diremos: ó morte, onde está o teu arguilhão? Porque o arguilhão do pecado associado com a morte usa ele como uma arma. Então olha só o que acontece, é bem limitado o contexto aqui. Ele fala para a igreja, não é para um auditório maior e nem é colocando aqueles que não são igreja associados aqui. Essa ressurreição é de glória, essa ressurreição é de vida. Aí nós encontramos no versículo de número 17, os crentes estarão para sempre com o Senhor e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então nota que são muitos detalhes, mas tentando pegar alguns textos centrais. João 14, já vimos. Também trabalhamos com o texto mais conhecido, 1 Tessalonicenses 4, trabalhamos também com vocês um pouquinho de Atos 1:9, mas os outros textos que estão aí completam, lembra? Como se fosse um quebra-cabeça, um mosaico, cada um deles vai dando para nós alguma informação, e quando você lê esses textos em conjunto, você começa a ter a visão melhor do que está acontecendo. Então é juntar esses textos e lê-los com uma certa organização. Vamos para as aplicações, como eu tenho falado para vocês, feito sempre. Então, a nós, líderes, a Bíblia Sagrada pede que nós tenhamos equilíbrio no ensino da escatologia, nem produzindo escatomaníacos, nem produzindo escatofóbicos, pessoas que têm medo da escatologia. Não podemos marcar a volta de Cristo. Por isso, meu jovem, apresente ao Senhor, como Tiago ensina. Se o Senhor permitisse vivermos, faremos isto ou aquilo. Trabalhe, cuide dos seus pais, compre sua casa, compre seu carro, estude, tenha um bom trabalho, seja um servo fiel nessa igreja, uma serva fiel, e faça tudo isso olhando para a eternidade, sabendo que você é um mordomo do que Deus está te dando e que você está aqui só de passagem. Então lembra disso. Ao olhar para a escatologia, nós temos uma maneira muito bela de confortar com a esperança bem-aventurada os nossos irmãos que partiram. Talvez estranho unir essas duas palavras, mas uma das coisas mais lindas que a gente tem na igreja, e as pessoas notam muito disso, são os nossos funerais. É um momento de tristeza, mas o que é que os crentes estão fazendo? Estão glorificando a Deus. Eu sei que é estranho. Eu sei que é estranho. Entre um funeral de um crente e um de descrente, você percebe a diferença. Todos foram atingidos pelo mal da morte. Estamos todos na mesma situação, perdendo entes queridos. Mas nós sabemos que nós os encontraremos. E sabemos que o Senhor que permitiu que eles fossem, é o mesmo Senhor que permite que passemos por essa situação e vai nos dar o conforto.
Lembra Apocalipse? O Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Então, saber que Cristo vai voltar deve gerar em nossas vidas, e é papel nosso como líderes, mostrar que a esperança deve ser preservada em tempos difíceis. Volto a dizer, é possível, porque vivemos o princípio das dores, que outras calamidades aconteçam. Sinais dos tempos. Então lembra, é possível que venhamos a enfrentar tempos difíceis que nem sonhávamos. Guerras mundiais, guerras locais. Mas lembre, esperança, Ele está voltando para acabar com tudo isso. E em lugar de marcar a data e ficar louco achando que vai ser no dia A, B ou C, viva todo dia com pureza e vigiando. Perguntaram uma vez a um grande pregador do século XIX o que é que ele faria se ele soubesse que Cristo vai voltar amanhã. Eu continuaria fazendo o que já estou fazendo. É assim que nós devemos estar. Nós nem sabemos a data da nossa morte e nem sabemos o dia da volta de Cristo. Então como é que vamos viver? Viva bem todo dia para a glória de Deus. Perdoe, ame, evangelize, se doe para a obra, faça o que Deus lhe deu oportunidade para fazer, sempre agindo aqui, mas sem deixar de olhar para a eternidade. E irmãos, tá bom? Líderes, como eu passei, acredito que vocês também enfrentaram, irmãos que quando vêm tribulações, bom, não há nenhuma expectativa porque as coisas vão melhorar, e como nós vimos, muitos irmãos chegavam e perguntavam, pastor, nós estamos passando pela tribulação? Foi uma pergunta que eu vi recorrente durante a pandemia. Lembra, quando Cristo vier, Ele vai nos livrar da ira vindoura. Igreja local, viva em santidade e vigilância. Façam planos, mas lembre, estamos aqui de passagem. Igreja local, não se apegue às coisas desse mundo. Lutem para ter um local confortável. Eu louvo a Deus pelo espaço que vocês têm. É um dos mais belos que eu vejo em nossas igrejas. Lutem para melhorar, porque eu sei que o patrimônio deve sempre chegar nas sessões. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vi parte da construção, o pastor Cláudio me levou para ver a congregação aqui que vocês estão levantando. Lutem, se esforcem, trabalhem para tudo isso ser feito. Mas não se apeguem. Esse espaço lindo um dia vai ser deixado. Caixa da igreja um dia vai ser deixado. Vai ficar aí para o mundo. Vamos cuidar enquanto estamos aqui. Não vamos ser desperdiçadores, não é? Vamos cuidar com sabedoria, mas lembra, não se apegue às coisas deste mundo. Viva com urgência espiritual e compromisso com a santidade à luz da volta de Cristo. Lembra, você não sabe quando Ele vem, então você tem que estar preparado todo dia, mas não é pensando, Cristo volta hoje, o que é que eu vou fazer? Cristo volta hoje, o que é que eu vou fazer? Não é dessa maneira. Peça a Ele que lhe dê sabedoria para você viver de acordo com a vontade dEle, tanto agora, caso não seja a data da volta dEle, quanto daqui a 40 anos, se Ele voltar daqui a 40 anos. Mas esteja preparado, vivendo bem todos os dias. Conforte os enlutados com a certeza da ressurreição e do reencontro eterno. Eu perdi já meu sogro, perdi também já o meu pai, pessoas queridas vão partindo. A dor fica, o vazio fica. Mas lembra, temos pelas promessas escatológicas força tanto para nós quanto para confortar aqueles que estão perdendo seus queridos. Vamos corrigir visões sensacionalistas. Quando ouvir, olha, a ciência diz que o asteroide vai bater na Terra e vai destruir a Terra. Se destruir, você não vai estar aqui, tá bom? Não estou dizendo que vai. Eu sei que no Apocalipse vai cair alguma coisa no mar e vai deixar um terço das águas do mar ácidas ou venenosas, né? Então, as pessoas estão com medo do asteroide A, as pessoas estão com medo do terremoto, do maremoto, as pessoas estão preocupadas com as guerras que estão por aí. Isso vai aumentar, é o princípio das dores. Então, não se deixe levar, Viva uma vida piedosa. Quanto a missões, para nós já estarmos encerrando, lembrem, irmãos, nós somos a geração da igreja que mais tem visto cumprimentos. É possível que Deus ainda alongue a história mais 1000 anos, eu não sei, Ele é o dono do tempo. Mas o fato é, a Bíblia nos ensina urgência.
E mesmo quando a igreja não via tantos sinais como nós estamos vivendo hoje, a igreja é estimulada a viver em uma vida piedosa e amar missões. Nós não sabemos quanto tempo mais nós temos. Temos que amar missões, amar evangelismo. Então é urgente sermos cada vez mais evangelísticos. O tempo da igreja, o que nós chamamos de dispensação da graça, está acabando. Então vamos enviar missionários enquanto é tempo. Vamos intensificar os nossos esforços missionários com base na certeza de que o tempo é curto. O tempo é curto. Motivem os obreiros nas congregações, motivem os missionários a perseverarem, sabendo que a vitória final pertence a Cristo. Eu sei que todo tipo de dificuldade um obreiro pode passar no campo missionário. Incentive-os, participe cada vez mais de sua vida, seus ministérios. E lembremos, irmãos, é evangelizar aqui o bairro, é evangelizar aqui a capital, é evangelizar aqui na zona metropolitana, nos grandes centros urbanos, mas não esqueçam dos ribeirinhos, não esqueçam das nações indígenas, não esqueçam dos ciganos, não esqueçam de pessoas de outras nações. É urgente pregar a palavra de Deus em todos os povos. O evangelho deve ser pregado em todos os cantos do mundo, para que o fim, ou para que essas promessas cheguem ao seu cumprimento. Vamos agradecer ao Senhor pela palavra dele, lembrando, amanhã, sabendo que fazemos diferença entre Israel e a igreja, vamos falar sobre escatologia que foca mais em Israel, a grande tribulação, Israel e as nações incrédulas. Vamos só agradecer ao Senhor por sua palavra. Deus Pai, muito obrigado porque enviaste o teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque cumpriste a promessa nos enviando o Deus Espírito Santo. Santíssima Trindade, somos gratos a Ti, Deus Triuno, pela Tua obra em nossas vidas. O Senhor que tem trabalhado em nossas vidas sem merecermos, o Senhor que tem nos chamado graciosamente, nos dê força para continuarmos até o fim. Nos ajude pelo estudo da Tua palavra a sermos mais dinâmicos, a sermos mais abertos, a sermos pessoas mais aplicadas na Tua palavra e na Tua obra. Nos ajuda, em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe.